Oi gente, tudo bom? Aqui é o professor Roberto Bassi, de Ética e Responsabilidade Socioambiental. Infelizmente, em função da crise do coronavírus, a gente vai ter que conduzir nossas aulas ainda no esquema virtual. Para tentar ajudar vocês, eu gravei esse vídeo, é um vídeo curto, né, que tem como finalidade ajudar vocês na compreensão do tema da aula de hoje. Hoje, particularmente, a gente vai tratar da ética no pensamento aristotélico, né, de Aristóteles, um filósofo grego que viveu no século IV a.C., do século V ou IV a.C. Bom, especificamente a gente vai tratar dos pontos relacionados à felicidade. O que é felicidade para o Aristóteles, né? Enfim, é felicidade. A gente vai tratar dos padrões morais e éticos da civilização grega na visão aristotélica, né? Outro ponto que a gente vai tratar é o papel do Estado em meio à organização dessa sociedade. E também, por último, aí sim, para a gente tentar traçar o fim da nossa reflexão, a gente vai abordar a questão da escravidão no pensamento grego e de Aristóteles. Então vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, eu quero passar para vocês algumas características importantes da civilização grega, para que vocês entendam melhor o contexto de onde aquela sociedade se situava, de que forma ela vivia. Bom, em primeiro lugar, a Grécia, ela é até hoje também era, a Grécia, é um país pequeno, com um território extremamente acidentado, um solo pobre, ou seja, uma população crescente precisava de cada vez mais recursos, estou falando de alimento. A pobreza do solo e a limitação territorial dificultava a produção de alimentos, certo? Uma outra questão, tá? Na Grécia eles se preocupavam demais com as questões relacionadas à alma, ao comportamento do indivíduo, né? Imaginem que numa situação, num país em que existem restrições de recursos capazes de satisfazer as necessidades da sociedade, a igualdade é uma questão muito importante. A igualdade entre as pessoas, ela ganha força, ela ganha uma importância muito grande na forma de pensar dessa sociedade. Então, como se busca a igualdade? A igualdade, a gente sabe que se a gente for seguir os instintos humanos, existe um tal de egoísmo, a gente vai querer sempre satisfazer as nossas próprias necessidades. Então, quer dizer, no pensamento grego, a igualdade é uma questão, sim, de alma, é uma questão de escolha do indivíduo, de fazer o bem ou não, enfim, isso a gente vai debater um pouco mais adiante. Outro ponto que é importante que vocês entendam é que a Grécia é uma sociedade formada por cidades-estado independentes umas das outras e que volta e meia entrava em conflito, principalmente por causa da limitação de recursos, né? Elas precisam alimentar a sua sociedade, os seus cidadãos, e os recursos não são suficientes. O resultado é que eles saiam em busca desses recursos de uma maneira ou de outra. Na grande maioria das vezes era através do conflito. Então era muito comum que essas cidades entrassem em conflito umas com as outras. E por último, a Grécia era uma sociedade escravista. Tá certo? Então vamos lá. Vamos tratar um pouco de cada um desses pontos. Com relação à escassez de recursos, como eu já falei, numa sociedade em que os recursos são limitados e que existe uma necessidade crescente por parte da sociedade, a sociedade em termos de contingente populacional está crescendo, né? Então, quer dizer, cada vez mais são necessários mais recursos para suprir essas necessidades. Numa sociedade em que os recursos são limitados e a capacidade de produzir mais também é restrita, o sentimento de igualdade ele passa a vigorar, ele ganha bastante espaço nessa sociedade. O que acontece então? A partir do momento que se pensa em igualdade, parte do princípio que os bens materiais, que os outros bens não são secundários. Ou seja, se eu preciso privilegiar a igualdade, eu preciso abrir mão daquilo que pode ser material. O bem material, assim como outros, eles são simplesmente meios, eles são vistos como meios de se atingir a felicidade.
tá certo? Então, quer dizer, na sociedade grega existe, de certa forma, um repúdio à riqueza, até certo ponto. Outra coisa, bom, aqui é um ponto crucial da forma de pensar na civilização grega. Os homens, eles deveriam buscar, a partir do momento que se busca a igualdade, você está falando de uma sociedade justa, né, de uma sociedade igualitária, uma sociedade em que as pessoas não podem fazer o mal a outras para fazer o bem a elas próprias. Muito pelo contrário, o ideal é que você se sacrifique em nome dos demais, que você abra mão daquilo que você deseja em nome do bem comum, né? Isso diferencia os homens de virtude e os homens que não têm virtude, os homens inferiores dos superiores. Um homem superior, um homem preparado para a felicidade, é uma pessoa que busca o bem, né? Ela busca então sempre satisfazer o bem geral em detrimento do seu próprio bem, né? Ela abre mão daquilo que interessa a ela própria em nome do bem comum, né? Essas são as pessoas superiores. Então, no pensamento grego, a felicidade ela está intimamente ligada à virtude, porque não é todo mundo. Fazer o bem quer dizer, uma pessoa. Fazer o bem é uma questão de escolha, né? E uma escolha dessa só pode ser tomada por uma pessoa virtuosa, tá certo? Então é importante que se entenda isso, né? Essa forma de pensar é muito clara na linha de pensamento de Aristóteles. Ele é altamente influenciado por isso, né? Ele acredita sim que os seres humanos mais desenvolvidos, mais evoluídos, são aqueles que vão fazer as escolhas mais virtuosas, ou seja, que vão priorizar o bem comum e não o seu próprio bem, certo? Nesse meio todo, nesse contexto todo, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é justamente reunir essa sociedade. Bom, a sociedade é formada pelo quê? O homem se casa, aí ele forma a família. A família dele se relaciona com outras famílias para tentar trocar, porque a satisfação das necessidades da sua família depende talvez da produção da família de uma outra família. Então você começa a trocar, você começa a se relacionar com outras famílias. Um conjunto de famílias dá forma às vilas da sociedade grega. Um conjunto de vilas, a reunião das vilas, forma a polis, a cidade, né? Aquelas cidades-estado. E qual é o papel do Estado nessa polis? É justamente orientar a sociedade no sentido de fazer com que os cidadãos procurem adotar ações que levem à busca ao encontro da felicidade. Voltando a lembrar que felicidade é fazer o bem, é uma questão de virtude, é uma questão de escolha, né? Aristóteles é altamente também influenciado por esse pensamento. Então ele é um cara intervencionista, ele é a favor da presença do Estado, né? Ele entende que se a sociedade for por si só determinar os seus padrões de comportamento, a sociedade vira um caos. Então ele é sim a favor da presença, de uma presença mais ativa por parte do Estado, né? Inclusive ele defende, uma vez que o Estado assume essa posição de tentar orientar os cidadãos na busca pela felicidade, no bem comum, a partir da realização de ações que priorizem o bem comum, ele defende que a coisa pública sempre deve vir antes da coisa privada, né? Esse é um ponto marcante do pensamento aristotélico. Existe então uma valorização exacerbada do papel da importância do Estado na sociedade grega e também no pensamento aristotélico. Por fim, com relação à escravidão, como é que Aristóteles vê a escravidão? Um ponto é importante ser chamado a atenção aqui. O que eram considerados cidadãos na sociedade grega? O cidadão era o homem livre, né? A mulher ela é um apêndice. A mulher ela era uma figura secundária na vida da família, mas que, claro, tinha uma grande responsabilidade. Principalmente em épocas de guerra, cabia à mulher a organização do lar, das famílias, enfim, todo o relacionamento com outras famílias parte da mulher. Então ela que assumiria as rédeas da casa. Ela tem um papel importante. Mas cidadão é só o homem que é visto. Os escravos são vistos como um objeto. São vistos como objetos, né? Aí uma diferenciação. O que acontece no dia a dia da sociedade grega?
O cidadão, ou seja, os homens, eles têm como incumbência principal buscar a felicidade, ou seja, fazer o bem comum. O trabalho era designado aos escravos. Né? O trabalho era algo indigno até. Indigno porque uma vez que você é obrigado a trabalhar, você perde tempo e não consegue fazer aquilo que te levaria à busca pela felicidade, né? Pelo bem comum. Então, por isso que se defende na sociedade grega a escravidão. O trabalho passa a ser realizado pelo escravo. E quem é o escravo? Como é o escravo na concepção grega e aristotélica? O escravo ele é um cara que... Aristóteles, inclusive, diferencia física e intelectualmente o escravo do cidadão livre, do seu senhor. Para ele, as pessoas mais fortes fisicamente e com intelecto inferior são aquelas que devem ser, sim, escravizadas. Enquanto que os senhores dos escravos geralmente são os mais fracos porque eles não trabalham, eles não se dedicam a atividades físicas, mas que têm um intelecto avantajado. Né? Então, a partir dessa diferenciação, se justifica. Ele defende que a escravidão é algo natural na sociedade. E a partir daí, uma vez que o escravo ele tem um físico mais avantajado, é a ele que deve caber o trabalho. Né? Enquanto isso, o seu senhor, que tem uma capacidade intelectual superior, deve se dedicar à busca de fazer o bem, de exercer sua virtude. Deve se dedicar à busca, então, da felicidade. Certo? Bom, a partir disso que a gente discutiu aqui, de todo esse debate, eu quero o seguinte, além desse vídeo, eu vou mandar... Eu vou passar o link desse vídeo para vocês e vou passar também os slides referente a isso aqui que eu falei, né? Para que vocês tenham esse material em casa. Outra coisa, nos slides eu vou passar para vocês uma atividade e nessa atividade lá tem um link também que vocês vão ter que ler um artigo publicado numa revista há alguns anos que trata dessa questão justamente desse tema, né? De como Aristóteles enxerga a questão da ética, enfim, da escravidão, do Estado e tudo isso que a gente discutiu. Por fim, então, a partir da leitura desse artigo, vocês vão realizar uma atividade que está lá, que consta lá dos slides, que é o que consiste no quê? Vocês vão elaborar um texto estabelecendo algumas relações entre a ética proposta por Aristóteles e algumas possíveis diferenças que vocês observam no dia a dia de hoje. Né? Como era para Aristóteles e o que é hoje. Vocês podem mostrar tanto diferenças quanto semelhanças, inclusive. Né? Fica até mais interessante, talvez, né? Porque apesar de terem se passado mais de 2000 anos, algumas coisas às vezes se mantêm. Né? É isso. Qualquer coisa, estou por aqui. Um abraço a todos, se cuidem. Até mais.